E aí, gente, continuando nossa leitura, Dom Casmurro, leitura e análise dessa obra maravilhosa, né, de Machado de Assis, que nós já estamos hoje no vídeo 16, se eu não me engano. Obrigada pela companhia de todos. E vamos lá, né, nós estamos no capítulo... Primeiro, vamos atualizar quem está chegando agora, né? Tem tempo que eu não faço isso. Por que nós estamos fazendo essa leitura? Por que eu decidi fazer essa leitura? Porque nós aqui estamos fazendo um exercício enorme de interpretação de textos. Nós estamos fazendo uma leitura e comentando e desenvolvendo, né, essa história, falando sobre essa história juntos. Para quê? Para nos acostumarmos a ler, independente do tipo de leitura, se ela é mais fácil, se ela não é, se ela tem uma linguagem mais antiga ou não. Nós conseguirmos ler fazendo um esforço para entender, né? Interpretação de texto é isso, é você ler e entender bem o que você está lendo. Você saber ler, né? Você olha as palavras, sabe o que elas significam, leu, beleza, mas você entende tudo que você leu? Nem sempre, né? Você entende tudo que você leu de primeiro? Nem sempre. Isso é normal, tá? Mas nós temos que treinar, nós temos que fazer um esforço, nós temos que exercitar nossa mente, nosso cérebro, nossa intuição, nós temos que nos acostumar com isso, com esse mecanismo da leitura, né? De ler, de uma leitura ativa, você procurar no dicionário tudo aquilo que você não entende, você procurar citações que você encontra aí no livro, você procurar pesquisar, entender de que ele está falando, né? Se inserir realmente na história. E por isso eu decidi pegar e ler uma obra inteira com vocês, eu tô adorando. Nós estamos mais ou menos aqui, acho que na metade agora, né? Falei que agora eu só paro, tirei uns dias, precisei dar uma parada, uma pausa de acho que umas 2 semanas, mas agora eu só paro mesmo quando a gente acabar, tá? Mas é isso, é ler sem pressa, né? Se você não tem o livro, se você clicar no link que está na minha bio no Instagram, você vai encontrar lá um botão para você baixar gratuitamente, tá? Fazer o download gratuito desse arquivo do livro, dessa obra completa. Disponibilizado pelo Mac, não fui eu que coloquei lá gratuitamente, não. Só peguei um link que eu encontrei e coloquei lá para todo mundo ter acesso, tá? Lá você encontra também um botão para você acessar todos os vídeos, tá? Toda a leitura desde o início. Se você está começando agora, coloque logo em dia, porque quando nós terminarmos, todos esses vídeos vão ser retirados e vão ficar só dentro da plataforma, tá? Da minha plataforma de interpretação de textos, Interpretando o Mundo, tá bom? E vamos lá, nós paramos no capítulo 44, né? O primeiro filho. Bom, Bentinho e Capitu estavam conversando, né? Sobre o medo que ela achava que acha que ele sente, né? De correr atrás daquilo que ele quer. Ela deixou a entender isso, né? Capitu tinha ficado doente por causa da possibilidade de Bentinho ir logo para o seminário, sobre uma conversa que a mãe dele tinha tido. E aí estamos ainda nessa indefinição, vai ou não vai, ele não querendo ir, os dois se descobrindo, né? Descobrindo aí o primeiro amor. E temos aqui nesse capítulo o primeiro filho. Vamos ver o que ele nos diz. De cá, deixe-me escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a decisão Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias, oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar sem levantar os olhos. A voz, um tanto sumida, perguntou-me: Diga-me uma coisa, mas fale verdade, não quero disfarce. Há de responder com o coração na mão. Que é, diga? Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? Fez-me sinal que sim. Eu escolhia... Mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso. Ou que me mato de saudade se você não vier logo, e sua mãe não quiser que você venha. Diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe.
Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo. E com a taquara escreveu uma palavra no chão. Inclinei-me e li, mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo que não achei resposta. Não atinava com a razão do escrito, como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que eu escrevesse tão bem, com a mesma taquara, mas não me lembrava nada. Tinha a cabeça vazia. Ao mesmo tempo, tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem, se éramos sós? Dona Fortunata chegara uma vez à porta da casa, mas entrou logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que umas andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de Santa Teresa. Ninguém mais. Ao longe, vozes vagas e confusas na rua. Na rua, um tropel de bestas. Do lado da casa, o chilrear dos passarinhos do Pádua. Nada mais, ou somente este fenômeno curioso, que o nome escrito por ela não só me espiava do chão com gesto escarninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim. Disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má, e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como de esforço era pueril, mas eu sentia a secreta esperança de vê-la tirar-se a mim lavada em lágrimas. Capitu limitou-se a arregalar muito os olhos e acabou por dizer: Padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem ser primeiramente padre, disse-lhe eu mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido à moda, saia balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco. Ou Candelária. Candelária também, qualquer serve, contanto que eu ouça missa nova. Hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar: quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Mata-Cavalos. Que morou? Você vai mudar-se? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Disse ela com um tom leve de melancolia, mas tornando logo ao sarcasmo. E você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando Pater Noster. Ah, como eu sinto não ser poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela, a graça de um e a prontidão de outro, e o sangue correndo, e o furor na alma, até ao meu golpe final, que foi este. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. Ao que ela respondeu: Vossa Reverendíssima pode falar. Promete uma coisa? Que é? Diga se promete. Não sabendo o que é, não prometo. A falar a verdade são duas coisas. Continuei eu, por haver me acudido outra ideia. Duas? Diga quais são. A primeira é que só há de confessar comigo, para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que... A primeira está prometida, disse ela, vendo-me hesitar, e acrescentou que esperava a segunda. Palavra que me custou, e antes não me chegasse a sair da boca. Não ouviria o que ouvi, e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, sim, é que... Promete-me que seja eu o padre que case você? Que me case? Disse ela um tanto comovida. Logo depois fez descair os lábios e abanou a cabeça. Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã. Leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Bom, ele achou que ela fosse se jogar aos pés dele, mas ela lançou ironia atrás de ironia, sarcasmo atrás de sarcasmo, e quis dizer com tudo isso o quê? Ah, você vai ser padre? Pode ir, que eu não vou ficar aqui te esperando, não. Você vai voltar padre, então, né? Já vou. Ele achou que fosse fazer o casamento dela, lá na brincadeira dele. Ela quis dizer o quê? O quê? Já vou estar casada há muito tempo, você vai batizar meu filho, né? Tudo jogo de ironia, de sarcasmos, né? Enfim. Próximo capítulo. Abane a cabeça, leitor.
Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro, se o tédio já o não obrigou a isso antes. Tudo é possível. Mas, se não o fez antes e só agora, fio que torne a pegar do livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho, como se fosse a primeira boneca. Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma sensação esquisita. Percorreu-me um fluido. Aquela ameaça de um primeiro filho, o primeiro filho de Capitu, o casamento dela com o outro, portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação, tudo isso produzia um tal efeito que não achei palavra nem gesto. Fiquei estúpido. Capitu sorria e eu vi o primeiro filho brincando no chão. Quer dizer, ele quis fazer gracinha, falou o que queria e ouviu o que não queria. Foi isso que aconteceu, né? E ele achou que a gente, né? Nós, como leitores, fôssemos, tipo, achar um absurdo ela ter respondido aquilo. Eu responderia a mesma coisa, eu vou dizer bem a verdade. Vamos lá. As pazes. As pazes fizeram-me como a guerra. Depressa. Desculpem. As pazes fizeram-se como a guerra. Depressa. Buscasse eu neste livro a minha memória e diria que as negociações partiriam de mim. Mas não. Foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado, depois quis levantar-me para ir embora. Mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou-me uns olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura, ela pegou-me na ponta dos dedos e... Outra vez Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê. Se nem me deixou tempo de puxar o braço, desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência. Uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem de tropel, a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha, e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si, e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito e, finalmente, os seus calundus. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Era amor puro, era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. Que bonito, né, gente? Bonitinho, fizeram as pazes. A mãe de Capitu parece que estava ali de olho, tipo, desconfiando, dando uma olhadinha, sem se meter. É o que parece, né? Próximo capítulo. A senhora saiu, entre aspas, né? Vamos ver o que isso quer dizer. Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas expliquei-me só... Desculpem, de novo. Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu. Depois de alguma hesitação, para que bulir nisso? Diga sempre. Foi por causa do seminário? De novo, gente. Ficou vago isso aqui, tá? Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu. Depois de alguma hesitação... Para que bulir nisso? Diga sempre. Foi por causa do seminário? Foi. Ouvi dizer que lá dão pancada, não? Eu também não creio. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão depressa em responder às visitas que a senhora saiu. Ah, tá, entendi. Tá bom, de novo. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão depressa em responder às visitas que a senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Né? Quando a gente diz, né, a pessoa não quer e chega lá na porta, fulano saiu e fulano tá lá dentro e dá uma desculpinha qualquer só porque não quer falar com ninguém. Comparou, né, as duas coisas. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas.
não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado, achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário, ou não seriam as mesmas. Nós é que éramos os mesmos. Ali ficamos somando as nossas ilusões, os nossos temores, começamos já a somar as nossas saudades. Ele não entendeu realmente, né? Será que eu é que estava enganada quando entendi aquela situação, né? Quando o Capitu falou, chamou ele de medroso, né? Enfim, mais à frente nós vamos descobrir isso. Tem mais esse último capítulozinho aqui, tá? Juramento do poço. Não, exclamei de repente. Não quê? Tinha havido alguns minutos de silêncio, durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da exclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, Capitu, juro por Deus, Nosso Senhor, que só me casarei com você. Basta isto? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença. Era mais que a eleição do cônjuge, era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente, a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor, e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula, e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer. Não tomo ordens. Capitu temia a nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos minha mãe, e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. O próximo é pequenininho, vamos mais uma. Tô empolgada, gente. Uma vela aos sábados. E a gente para nesse, tá? Capítulo 49. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de... de novo. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má morte. Não se negavam corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes. Entramos a falar do futuro. Eu prometi a minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse em Arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena. Um meio termo. Plantei flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às ortigas. Mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e consciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Gente, e aí, aquele sofrimento todo se transformou em quê até aí? Em esperança, né? Eles viram que, não, tudo bem, por mais que Bentinho acabasse indo para o seminário, não necessariamente ele ia se ordenar, ele ia se tornar padre, né? E se prometeram um casamento independente do que aconteça
no meio do caminho, e isso encheu o coração deles de esperança, e eles se aliviaram e passaram a planejar o futuro, em vez de temer, né, o que estava acontecendo ali naquela hora, né? Bom, uma leitura maravilhosa. Eu não posso negar que amo esse livro. Estou ansiosa pelos próximos capítulos. Que vai fluir mais rápido, porque vocês, não sei se vocês perceberam, eu já comentei isso aqui, a leitura vai ficando mais fluida, né? Parece que no início ele usava palavras um pouco mais difíceis, termos mais rebuscados, e quando ele começa a contar o dia a dia, né, deles, ele vai usando uma linguagem mais coloquial, né? Mais leve, menos rebuscada, mais fluida mesmo. Ou nós estamos nos acostumando com o tipo de linguagem. Acho que as duas coisas, né? Bom, então hoje ficamos por aqui. Agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Já expliquei no início do vídeo, né, o que vocês devem fazer para acessar os outros vídeos, para acompanhar a leitura. Se você está começando agora e não quer acompanhar com os vídeos, leia até aqui. Nós vamos começar o capítulo 50, é o próximo capítulo, tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Encontro vocês aqui novamente em breve. Fiquem com Deus e beijo grande para todos.